18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você na sintonia certa. Você é o melhor Mix do Brasil. Alô, Manaus. Vamos juntos até às 7 da noite. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, meio da semana, em 13 de abril. O ano é 2022, Karime Leão. Tudo bem? Exatamente. Boa noite, Carlão. Boa. Tudo certo. Já começo agradecendo a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. E vai aquele salve especial pra galera das redes sociais que nos assiste ao vivo agora, no @18horasnews. Boa noite. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Operação padrão dos auditores da Receita Federal causa prejuízos para a Zona Franca de Manaus. O governo federal pretende acabar com os incentivos de duas rodas, informáticas e refrigerantes da Zona Franca de Manaus. E atenção, hein? O que vai funcionar durante o feriado da Semana Santa? Bancos e comércios vão ter horários alterados. A Defensoria Pública do Amazonas vai apurar dano coletivo contra as empresas Azul, Gol e TAM por causa do aumento das passagens para o Festival de Parintins. 6 horas, 2 minutos, você é o melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia. Começando pra você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O governo federal pretende acabar com incentivos de duas rodas, informática e refrigerantes na Zona Franca de Manaus, de acordo com a revista Exame, Karine. E o deputado federal Marcelo Ramos confirma, inclusive em entrevista aqui no 18 horas, ele adiantou essa situação, né? E ele confirmou que os comentários em Brasília são de que o presidente Jair Bolsonaro não mudou o decreto do imposto sobre produtos industrializados porque ele quer que essas mudanças já sejam incluídas na nova publicação prevista para o próximo mês. E olha, o polo de duas rodas de informática somam 75% dos empregos e da receita gerada pelo polo industrial de Manaus. Vamos aos detalhes dessa matéria com Aldineia Araújo. Se depender do presidente Jair Bolsonaro, o polo industrial de Manaus está com os dias contados e não será em 2073, como previsto por lei, mas sim ainda este ano, de acordo com a revista Exame. Conforme reportagem publicada pela revista, depois de reeditar o decreto que reduz em 25% o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sem excluir os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, como havia prometido, o presidente Bolsonaro agora analisa a publicação de um novo decreto. E agora com um golpe mortal sobre o principal modelo econômico do Amazonas. Segundo a revista Exame, um novo decreto será publicado em 1º de maio e nele consta a retirada de benefícios fiscais para os setores de duas rodas, informática e refrigerantes da Zona Franca. Se essa informação se confirmar, seria um tiro no coração da Zona Franca de Manaus, de acordo com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso porque os polos de duas rodas e de informática somam 75% dos empregos e da receita gerada pelo Parque Industrial de Manaus. O que nos preocupa sobremaneira é o que circula nos bastidores aqui de Brasília, que é o fato de que o novo decreto não foi publicado porque o presidente quer excluir do novo decreto os bens de informática e as motos. Ora, se ele mantiver a redução de bens de informática e de moto, ele dá um tiro no peito, no coração da Zona Franca de Manaus, porque são dois dos polos mais relevantes, que mais geram emprego e que tem a indústria mais verticalizada, portanto, a maior cadeia produtiva e a maior geração de emprego e de riqueza. Nós não vamos admitir. Isso vai significar uma quebra de acordo e nós vamos utilizar todas as armas que estiverem ao nosso alcance. O presidente do CIAN, Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, diz que essas ameaças do governo Bolsonaro causam insegurança jurídica, com impactos severos para a economia do Estado. O impacto dessa insegurança jurídica e falta de previsibilidade já é sentido, sim, né? Muitas empresas estão reticentes de investir aqui na nossa região por conta de todo esse movimento. E até que se tenha resolvido a questão desse decreto, também ninguém vai apontar recurso aqui.
Então, é triste, é uma situação difícil, mas vamos aguardar, ver se isso se soluciona e se nós conseguimos um ambiente de maior estabilidade. O corte do incentivo tributário dos fabricantes dos 3 setores instalados na Zona Franca, segundo a revista Exame, seria para compensar parte da renúncia do programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e pequenas empresas do Simples Nacional. Num primeiro momento, o governo pensou em aumentar a tributação dos bancos, mas recuou diante da forte reação da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado para saber o que ele pretende fazer diante dessas novas ameaças do governo federal contra o Amazonas. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O governador Wilson Lima, aliado político de Bolsonaro, até agora não reagiu contra os constantes ataques contra a Zona Franca de Manaus. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É uma inércia do governo do estado do Amazonas. É isso, nenhuma ação, nenhuma atitude do governo do estado do Amazonas que a Zona Franca de Manaus está percebendo, está tendo, né, gente? Vamos seguir falando sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, que representa os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Na sexta-feira, só lembrando aqui que nós noticiamos o protesto que foi feito pela categoria, pedindo justamente a atitude do governo Wilson Lima para defender a Zona Franca de Manaus. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Obrigada por nos atender. Bom, nesse protesto, o senhor, inclusive, tentou uma reunião com o presidente da SUFRAMA, Algaci Pocin, justamente para cobrar dele algum tipo de atitude em defesa da Zona Franca. O senhor conseguiu esta reunião? Desde quando... Boa noite a todos. Boa noite. Dos ouvintes, né? É um prazer estar aí conversando com você, é uma satisfação, né? Tem emissora de comunicação no nosso estado. Mas, olha, essa questão de tentar falar com a SUFRAMA foi desde quando o superintendente anterior, que estava aí, né? Nós mandamos o documento oficial da CUT para conversar em nome dos trabalhadores do estado do Amazonas, onde o sindicato filiado a eles, a CUT né? Até agora nunca tivemos resposta nenhuma, né? Sobre essa conversa que a gente ia ter de todas as categorias do sindicato metalúrgico e dos plásticos que a CUT representa, tá? Nós não fomos atendidos em nenhum momento. Nesses 3 anos que está aí, o seu presidente já trocou 1 ou 2, parece, nunca atendeu a gente, tá certo? Os trabalhadores como um todo, né? Ok. E nessa sexta-feira, para cobrar justamente defesa da Zona Franca de Manaus, o senhor esteve lá, o senhor esteve na porta ali, né? Vocês fizeram... Então, o senhor conseguiu ser ouvido? Não, eles liberaram todo mundo meio-dia. Não tinha ninguém para atender o trabalho. Não tinha ninguém. Sabendo do protesto, eles liberaram todos antes? Foi meio-dia, eles liberaram. E o senhor avalia como esse protesto? Teve alguma ação? Teve algum resultado positivo? Não, olha, eu vejo o seguinte, que nós, os amazonenses e o Brasil, eu vejo a comunicação sobre esse ato do presidente da República, ele ficou meio sem se comunicar no Brasil todo, né? Sim. Sobre a preocupação do desemprego da Zona Franca de Manaus e principalmente sobre a Amazônia, né? Porque a posição do governador é incondicional. Porque a Zona Franca de Manaus está garantida até ano 73, que ele foi prorrogado por 23 anos e depois 50 anos. Então, o governador do estado, ele foi eleito para ver os interesses do estado do Amazonas. Sem dúvida. Já era para ter entrado no Supremo Tribunal Federal para garantir isso, né? E o ataque é direto, pra você ter ideia. Nesses últimos 3 anos de governo, esse governo já deixou de gerar mais de 12 mil empregos nas indústrias novas e indústrias antigas com novos projetos. Então é isso que ele está fazendo, né? O que ele fez agora foi colocar uma pá de cal para ver o que acontece. Agora a gente fica meio constrangido e meio... a autoridade que foi eleita democraticamente pelo governo federal e pelo governo do estado, que dia 18 do mês passado eles iam vir aqui em Manaus refazer o que ele fez, né? Essa medida.
Então ele mentiu pro povo brasileiro e mentiu pro povo amazonense. E as empresas não vão investir nessa insegurança jurídica, tá certo? Então essa é a posição que a gente pede pro governador e pede para os 8 deputados federais, os 24 deputados estaduais, os 41 vereadores de Manaus, fora do prefeito dos vereadores do município, e os 3 senadores fazem alguma coisa pelo estado do Amazonas. Já que o governador não quer fazer nada. Então a gente pede que ele faça o que ele tem que fazer. Esse é o nosso protesto. Nós não paramos fábrica nenhuma, que entendemos que não é culpa das empresas, tá certo? Ao contrário, né? Ao contrário, é culpa do governo federal e do governo estadual que não toma uma posição enérgica sobre isso. Certo, presidente, falando exatamente sobre os prejuízos, o senhor já tem alguma informação do prejuízo que essa redução do IPI em 25% já causou aqui, além, é claro, da falta de incentivos e da falta de investimentos futuros das empresas? Só para você, hoje, eu vou dar um dado rápido, que o ano passado fechou 5 empresas que já estavam instaladas em Manaus de fabricação de lâmpada de LED. Todo mundo sabe que a lâmpada de LED a gente consome menos energia, é mais econômica para a população brasileira e do Amazonas. Porém, não fazer o processo produtivo básico, né, o mínimo de fabricação aqui, as empresas foram embora. E lá em São Paulo eles podem fazer sem ter processo produtivo básico, sem ter industrialização. Né? Então é uma situação crítica. Você imaginar que várias empresas, por exemplo, a Philco tinha um processo novo para fazer, ela demitiu 1.100 pessoas de novembro até janeiro, porque esse governo não deixa fazer o processo produtivo básico. Né? Mas se você imaginar que há 2 anos atrás ele tentou fazer isso com as bicicletas, né? De diminuir o incentivo fiscal para a bicicleta, aumentar o benefício fiscal. Porque a ideia dele é ter uma bicicleta de fibra de carbono, né? Que custa R$80 mil. E agora ele liberou para jet ski e lanchas, né? Mas, no Brasil todo, né? Que nós precisamos é que ele baixe o preço da gasolina para poder as pessoas pagar uma passagem de ônibus para ir trabalhar, ou então no metrô lá no sul do país, né? Isso que nós queremos. Okay. Ninguém tem dito, eu não vejo um jornalista que possa ter uma jet ski, né? Pode dar uma lancha. Pode. Presidente, o senhor até já deu uma impressão do que o senhor acha, do que o senhor pensa em relação a isso, mas como o senhor está avaliando essa questão aí do governo nessa atuação com relação a esse decreto contra a Zona Franca? E que tipo de atitude efetiva deveria ser tomada pelo governo, pelo governador Wilson Lima nesse momento agora? Já era para ele ter preocupação contra o governo federal. Certo? Ele como governador do estado. Isso já aconteceu em algumas épocas do Amazonino, do lado dizendo, e eles entraram com ação contra governos. Não interessa o que seja. Tem que defender o que está escrito na lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Tá certo? Não pode um presidente pensando que pode fazer tudo, não pode. Nós estamos garantidos. Aí, até 73 foi prorrogada a Zona Franca na época de governo Lula, 23 anos, e Dilma, 50 anos. Então, que tem o PBB, ele não pode mexer. A nossa preocupação é essa, né? Porque se você verificar, nós temos 2 produtos só de linha branca, que é o micro-ondas e o ar-condicionado. O resto está tudo no sul do país, lavadora, geladeira, freezer, tudo para lá. Né? Nós queremos produtos que não tenha que prejudicar a Amazônia, tá certo? E colocar o povo brasileiro que 11% da água doce do mundo está aqui na Amazônia. Que nós estamos aqui salvando. Isso aqui não é para fazer isso, porque a gente tem incentivo fiscal demais sobre a Zona Franca no mundo, nós não tem. As empresas pagam impostos. Você imaginar, acabou a Zona Franca, acaba a UEA, uma universidade que foi criada, tá certo? E outras coisas mais. Né? O que nós queremos é isso. Exatamente essa minha próxima pergunta ao presidente. Como é que o senhor imagina o estado sem a Zona Franca de Manaus? Porque como é que o senhor analisa que vai ficar a Zona Franca se realmente o governo conseguir acabar com esses incentivos de 2 rodas, informática e refrigerantes? Olha, você tem ideia, nessa atividade que ele fez de reduzir os juros, os impostos de refrigerante, desempregou vários companheiros lá na fundação em Maués, né? Deixaram de comprar.
ter ideia, ele fez isso, o Guaraná que o quilo era R$40, a Ambev queria dar só R$20. Isso é um absurdo, né? Guaraná, o nosso Guaraná é coisa boa, né? Nossa, né? Da nossa região, né? Sim. Nosso estado, né? É. Então são várias coisas, a nossa preocupação é essa, que a gente não vire eu estou dizendo isso como historicamente, que na época que a gente produzia a láctea para fazer pneu, borracha, e a gente, o nosso estado era o mais rico do Brasil, quando levaram a nossa semente para fora, nós viramos ponto de lenha. Muita gente passou fome, porque nós não queremos passar isso. E já tem gente passando fome na nossa cidade. Nós temos 728 mil pessoas desempregadas, porque não está gerando mais emprego. Né? Mas o faturamento das empresas dobrou nos últimos 5 anos. Certo? Eles faturaram 152 bilhões de reais. Fica bem claro, você imaginar que há 30 anos atrás você fazia uma moto em 59 segundos, agora é 11 segundos. Uma TV era 32 segundos, agora é 2 segundos para fazer uma TV. Né? Então o número de emprego diminui, mas o faturamento aumenta. Aí esse presidente que foi eleito vem com essa medida para satisfazer a elite brasileira. Então é esse que nós estamos, nossa preocupação é essa, né? Infelizmente, os 8 deputados, só 1 ou 2 que ficam trabalhando para alertar a população sobre isso. Então eu até agradeço muito a nossa imprensa e vocês aí, em divulgar isso todo dia para a população. Né? A preocupação é essa, tá certo? É emprego, tirar os incentivos fiscais nossos. Em todo o Brasil tem incentivo fiscal, até para bacalhau tem, né? Os computadores de bordo dos carros, todos vêm montados com 100% de incentivo fiscal, sem montar nada no Brasil, né? Então nós estamos montando aqui, gerando emprego, preservando a floresta, preservando tudo que é possível, né? Isso nós queremos fazer, desde nossa parte. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado e boa noite e todos os ouvintes aí da Rádio. Muitíssimo obrigada, Valeu, boa abraço. noite, bom trabalho. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana. 6h18, boa noite. 18 horas. Olha, no meio de todas essas ameaças contra a Zona Franca de Manaus e da completa falta de atitude do governo do Amazonas, o Polo ainda tem que lidar com as dificuldades na liberação de mercadoria para abastecer as fábricas, isso por causa da greve dos auditores fiscais, a operação padrão dos auditores da Receita Federal. Pois é, Carlão, é a operação padrão aí dos auditores que torna lento todo o processo de liberação das mercadorias. São mais de 3 meses dessa operação que eles chamam de risco zero. E com isso, linhas de produção de algumas fábricas já estão paradas por falta de liberação de matéria-prima. A repórter Odiné Araújo volta para explicar para a gente mais detalhes sobre o assunto. A operação padrão é uma espécie de protesto que geralmente antecede greves no serviço público. Nesse tipo de ação, as fiscalizações seguem padrão rigoroso e excessivo. Também chamada de Operação Tartaruga, a operação iniciou em dezembro do ano passado, em protesto ao corte de 50% no orçamento da Receita Federal. Esses recursos são fundamentais para a manutenção do trabalho da categoria no controle do comércio exterior e em outras áreas. Em todo o país, os auditores fiscais querem que o governo federal reveja o congelamento de salário do funcionalismo e regulamente o bônus de eficiência, que é um adicional concedido para quem cumpre metas de eficiência prometido em negociações anteriores. O último reajuste para os servidores do Poder Executivo Federal foi concedido em 2016. Aqui no Amazonas, o movimento batizado de Operação Risco Zero também é contra a falta de mão de obra, já que, de acordo com o Nafisco local, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Amazonas, muitos auditores estão se aposentando sem que haja concurso público para substituí-los, sobrecarregando os trabalhadores alfandegários. O presidente em exercício do Nafisco no Amazonas, Marcos José de Souza Neto, ouvido pelo 18 horas, mas que preferiu não gravar entrevista, disse que os auditores fiscais existentes não são suficientes para fiscalizar nem 5% das mercadorias que chegam no estado. Isso
significa que 95% das mercadorias que entram pelo aeroporto Eduardo Gomes e pelos portos do Amazonas não são avaliadas corretamente. Ainda conforme a entidade local, devem ser avaliadas as cargas físicas e documentos, mas os 30 auditores em média não conseguem cobrir todas as portas alfandegárias do estado. E com a Operação Risco Zero, que já dura mais de 3 meses em todo o país, o abastecimento do polo industrial de Manaus começa a ser afetado. Segundo o Nafisco no Amazonas, ontem os auditores estiveram em reunião com o Centro das Indústrias do estado. Na ocasião, o CIAN informou que algumas indústrias já estão com linha de produção paradas por falta de matéria-prima ainda não liberada. É o caso da Videolar, que tem carga esperando despacho há mais de 40 dias. Segundo o Nafisco Nacional, mais de 1.400 auditores fiscais já entregaram cargos de chefia em todo o país. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então, e para tentar remediar essa situação, o governo Bolsonaro anunciou hoje à tarde, no finzinho do dia, um aumento de 5% para todos os servidores, para todo o funcionalismo federal. Mas ainda não detalhou aí como é que vai ser feito e o pagamento a partir de quando que vai sair. As informações foram antecipadas pela CNN Brasil. Mix. 6 horas 21 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Karime, é um feriadão aí pela frente, com isso é preciso ficar atento aos serviços que vão funcionar já a partir de sexta-feira, hein, Karime? Exato, que não vão, né, funcionar. Presta atenção aí, ó. Bancos, comércio e a justiça vão ter os horários de funcionamento alterados, tá? O repórter Hector Silva traz as informações. A FEComércio, Federação do Comércio do Amazonas, divulgou na terça-feira 12 que o horário do comércio varejista e atacadista sofrerá alteração devido ao feriado de Sexta-feira da Paixão. O comércio na região do centro tem o horário sugerido das 9 às 13. Os 9 principais shoppings também funcionarão em horário diferenciado. Via Norte, Sumaúma e São José abrem às 10 horas. A maioria deles funciona até a noite, com exceção ao São José, que encerra as atividades às 16 horas. Consulte o site de cada empresa e veja o horário de funcionamento. Os expedientes forenses do TJM, Tribunal de Justiça do Amazonas, não irão funcionar já a partir da quinta-feira 14. Os prazos processuais que iniciaram-se ou terminarem nos dias de ponto facultativos ou feriados ficarão automaticamente prorrogados. Não haverá atendimento também nos bancos na sexta-feira. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, os atendimentos acontecem normalmente pelo call center. Carnês e boletos com vencimentos no dia 15 podem ser pagos nos próximos dias úteis, sem acréscimo de juros, ou seja, dia 18. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, os trabalhadores já podem conferir se tem direito ao saque extraordinário de até R$1.000 e R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. E a data que vai poder sacar o dinheiro também. Exato, Carlão. Os primeiros a serem beneficiados são os nascidos em janeiro, que vão ter os recursos liberados no dia 20 de abril. O calendário vai até o dia 15 de junho para os nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de R$30 bilhões serão liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. É isso aí, Karime. Uma nova versão aí do aplicativo do FGTS foi lançado na última sexta-feira, onde pode ser consultado o valor e também a data que o dinheiro vai cair na conta poupança social digital, hein? Mas a consulta do saldo continua sendo realizada pelo site do FGTS, que é fgts.caixa.gov.br, nas agências da Caixa e também por SMS, ok? 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então vamos começar logo falando sobre eleições 2022. Pesquisa do Poder Data mostra que a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu para 5 pontos percentuais, ou seja, tudo aponta para um segundo turno bem acirrado.
alarmado, né? Não fala mais sobre essa pesquisa, sobre esses números. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Estava na correria aqui por causa dessa notícia aí da questão do reajuste dos servidores, Sim. que a gente falou aqui há dias atrás, né? A gente, mais uma vez, furou a galera. Vamos lá. Gente, saiu uma nova rodada de pesquisa do Poder Data que aponta um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas intenções de voto. Ele aparece com 35% e o ex-presidente Lula tem 40%. Uma diferença, portanto, de 5 pontos percentuais. Essa pesquisa estimulada foi realizada entre os dias 10 e 12 de abril, ou seja, domingo, segunda e terça-feira, ouvindo 3 mil pessoas por telefone. Na pesquisa divulgada no fim de março, Lula tinha 41% e Bolsonaro tinha 32%. Ou seja, Karime, segundo o Poder Data, Lula perdeu 1 ponto percentual e Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais. Como a gente analisa esse movimento, Karime? Bolsonaro herdou parte dos votos de Sérgio Moro, que saiu da disputa presidencial. E esses eleitores são principalmente os antipetistas, gente que não vota de jeito nenhum na esquerda, tem origem lavajatista e que flerta com o bolsonarismo. E da parte de Lula, Karime, as declarações dele na semana passada sobre o aborto, mobilizando as pessoas a incomodarem os parlamentares em casa, e também sobre a demissão de 8 mil militares que estão em cargos civis, geraram uma baita repercussão negativa. Claramente, ele perde votos dos eleitores conservadores. Outro fator que a gente não pode deixar de mencionar, a rejeição a Geraldo Alckmin, definitivamente agora pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Alckmin é um político de centro-direita, muito alinhado ao mercado, ao agronegócio e que foi por muitos anos adversário político de Lula. Por essa razão, a aliança Lula-Alckmin não tem o apoio de parte dos petistas e de parte dos eleitores mais alinhados à esquerda. Falando nisso, Karime, hoje à tarde o Diretório Nacional do PT se reuniu hoje e aprovou o nome de Geraldo Alckmin como pré-candidato a vice de Lula. Foi um evento fechado, sem transmissão ao vivo e sem a participação da ala que diverge da aliança Lula-Alckmin. E segundo o partido, a aliança significa a formação de uma frente democrática contra o fascismo, uma rivalidade ao governo de Jair Bolsonaro. Nessa votação, Karime, foi uma vitória acachapante em apoio à aliança Lula-Alckmin. Nesta reunião, o PT também decidiu que vai federar com o PCdoB e com o PV, 2 partidos que foram afetados pela cláusula de barreira. Agora os 3 partidos vão seguir juntos nos próximos 4 anos, dividindo os recursos do fundo eleitoral para lançar os seus candidatos nos estados. Também foi definida a coligação, vale dizer, repetir, com o PSB, o partido de Geraldo Alckmin. Antes a ideia era fazer federação, mas essa possibilidade foi demovida nesse acordo entre os partidos. E finalizando o nosso loop das eleições, hoje bastante concentrado na esquerda, a Polícia Civil de São Paulo está investigando ameaças de morte feitas ao ex-presidente Lula. O inquérito foi aberto a pedido do advogado do pré-candidato, Cristiano Zanin. Trata-se, Karime, de mensagens publicadas no site do PT entre os dias 24 de março, dias 5 e 7 desse mês. O autor das mensagens, que se identificou como Luiz Carlos Prestes, que foi o grande líder da extrema esquerda, perseguido e preso na ditadura do Estado Novo, disse que Lula vai ser assassinado por pessoas do próprio partido ainda esse ano, talvez no interior. Essa fala, o que ele escreveu foi ali nos posts de comentários, as postagens ali no site do PT. Esse caso se soma a outras tantas ameaças de morte feitas a Lula que partiram de grupos de extrema direita, só que dessa vez a Polícia Civil Paulista entrou no caso e tem 30 dias para finalizar esse inquérito policial. Karime, Carlão. Ei, Cadu, é o seguinte, nós estamos aí num verdadeiro duelo, nós estamos observando aí várias CPIs querendo pipocar por aí, não é isso? Olha só, a oposição querendo investigar os recentes escândalos envolvendo o MEC e agora os governistas estão querendo também propor uma CPI para investigar as obras inacabadas lá no governo PT. Essa queda de braço aí, Cadu, quem vai levar a melhor aí? Tá difícil, é uma bela contenda, né?
Por enquanto, o governo, Carlão, o Senado virou um palco de uma batalha de CPIs. A ala de apoio ao governo apresentou hoje ao presidente Rodrigo Pacheco, um requerimento de instalação de uma CPI para investigar obras inacabadas deixadas pelo governo do PT entre os anos de 2006 e 2018. Esse pedido tem o apoio de 27 senadores, ou seja, 1/3 do efetivo. Carlão, quando eu digo que apresentou, é porque a ala do governo conseguiu cumprir todas as exigências para solicitar a abertura de uma CPI, ao contrário da oposição, que ainda está batendo cabeça para conseguir as 27 assinaturas necessárias para pedir a instalação da CPI do MEC, que pretende investigar o gabinete paralelo e os indícios de superfaturamento na compra de ônibus rurais escolares, suspeitas as quais o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, chama de corrupção virtual. O detalhe que nos chama a atenção, Carlão, é que apenas um senador do Amazonas se posicionou até agora. Omar Aziz assinou o pedido de instalação da CPI do MEC. Já o senador Plínio Valério, que ainda espera pela instalação da CPI das ONGs, proposta por ele, não apoiou nem a CPI do MEC e nem a CPI das obras inacabadas. E o senador Eduardo Braga está como espectador. Até agora não apoiou nem a CPI do MEC e nem a CPI das obras inacabadas. Ele está em cima do muro, literalmente. Nessa história toda, Carlão, quem está contra a parede é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque se ele atender ao pedido da ala do governo, determinando a abertura da CPI das obras inacabadas, ele vai ter que ceder para a oposição, que está bem perto de conseguir as assinaturas. E se conseguir, ele também vai ter que terminar a instalação da CPI do MEC. Olha a situação. O caminho mais certo para ele é adiar as sessões do plenário para que ele ganhe tempo. E quem sabe, no fim de abril ou lá no começo de maio, tome uma decisão. Mas é muito provável que nenhuma dessas CPIs deverá ser instalada. Ainda mais logo bem às vésperas das eleições. É o mais provável. Karime e Carlão. Verdade, é o mais provável. Cadu, agora para finalizar, segue aí a repercussão das compras das Forças Armadas. Vamos lá, a novidade agora é que, além do Viagra, da prótese peniana, os militares reservaram Botox. Cadu, essa lista de compras aí parece que já ultrapassou o limite da vergonha, né? Não, Cadu? Conta pra gente mais esse item no carrinho. Parece nem verdade isso, né? Engraçado, é surreal. Muito. É surreal, Carlão, isso Botox. Mesmo. Surreal. Botox é o novo item da lista, não é, Cadu? Prótese peniana. Karime, a imprensa segue apurando via portal da Transparência, com a ajuda de um parlamentar, os gastos das Forças Armadas e encontrando disparidades, uma atrás da outra. Dessa vez, o painel de compras do governo federal aponta que entre 2021 e 2022 foram comprados 17 frascos de Botox, no valor de 546 mil. O Exército se pronunciou dizendo que o Botox foi adquirido para o tratamento de doenças neurológicas. Essa notícia se soma, como você disse, a outras divulgadas essa semana, as quais apontam que as Forças Armadas gastaram mais de 56 milhões de reais com carnes nobres, salmão, bebidas alcoólicas, próteses penianas, Carlão, Viagra, remédio para calvície e por aí vai. Essa farra entrou na mira do Tribunal de Contas da União, que abriu um processo investigatório para apurar inicialmente indícios de desvio de finalidade e de superfaturamento na compra de Viagra. O Ministério da Defesa emitiu nota dizendo que o Viagra foi comprado para o tratamento de hipertensão pulmonar arterial. Porém, ainda não se pronunciou sobre a compra de carne, salmão, cerveja, enfim. Eu não sei o que eles vão dizer para justificar isso daí, Carlão e Karime. O presidente Bolsonaro está irritado com essas notícias que vão ser usadas certamente e futuramente para atingir principalmente o vice dele, o general Braga Neto, que era o ministro da Defesa. Ontem à noite ele falou sobre esse assunto em um encontro com evangélicos. A fala dele foi gravada pelo líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, do estado de Goiás. E por ter sido gravado de um celular, de longe, o áudio está um pouco difícil de se ouvir, mas dá para entender, viu? Vamos ouvir a fala, então, do presidente Jair Bolsonaro sobre a compra de Viagra. 30 e poucos mil cumprimentos para o Exército, 10 mil para a Marinha
Eu não peguei 09, que está bem preparado, falando com 30 abril, com todo respeito da nada. Em quantidade, ao efetivo das três coisas, obviamente, muito mal usado pelos nativos, de pesquisa, de sobrevivência. Então, a gente apanha todo dia de uma imprensa que não tem muita má fé e ignorante também dos assuntos. Então, procura saber por que comprou a eles os seus 50 mil consumidos de viagem. Faz parte, como no ano passado apanhei muito, né? Eu apanhei por ter gasto alguns milhões com leite condensado. E o leite condensado era para a presidência da República. Então, fizemos as contas e dava alguns milhões de leite condensado para eu usar. Mas que é todo dia, toda hora, porque eles não descem, tem um objetivo. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro, né? E eu destaco, a gente apanha todo dia de uma imprensa ignorante. Ele tentando defender e explicar o porquê da compra, essa compra até superfaturada de Viagra e de outros itens. Cadu. Mas vamos esclarecer. Quando a imprensa começou a divulgar isso, foi com informações obtidas a partir do deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. Ele que tinha essas informações e passou para a imprensa com base em dados apurados por ele e sua equipe no portal da Transparência. Ele se juntou com a imprensa, que tem uma equipe muito boa de jornalismo investigativo e jornalismo de dados, começaram a investigar os dados das Forças Armadas e encontraram esse tanto de disparidade que agora vem sendo divulgado. E eu acho que não vai parar por aí. Então, ele vem e pasme, o Ministério da Defesa achou que era brincadeira. Então, eles não vinham respondendo, nem ele, nem o Ministério, nem a Presidência da República, vinham tratando isso a banho-maria. Agora que o escândalo estourou, eles estão preocupados e dizendo que a imprensa é culpada, o que não é bem assim. Agora, Karime, as Forças Armadas vivem esse momento de escândalo, as denúncias atingem principalmente o núcleo de um dos principais núcleos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que são os militares. Agora, antes de passar para você rapidamente, Karime, vou dar uma notícia de bastidor sobre o reajuste dos servidores públicos federais, que você falou agora há pouco, que foi anunciado, né? Que foi adiantado pela CNN. Esse reajuste é de 5%, como foi anunciado pelo Ministério da Economia, mas essa medida não está agradando os servidores públicos federais, viu? Aliás, essa decisão foi tomada sem haver nenhuma conversa prévia com os servidores públicos que não querem um reajuste abaixo da inflação. A previsão é que esse reajuste caia no contra-cheque a partir de junho, sem valor retroativo dos meses em atraso. Importante dizer isso. Vai cair a partir de junho em diante. Os meses lá de trás não vai haver compensação, não. Outra questão é que o Bolsonaro, esse anúncio feito por ele, compromete o apoio que ele deu aos policiais federais, rodoviários federais e policiais penais. A essas três categorias estavam reservados 1 bilhão e 700 milhões de reais só para o reajuste e reestruturação de carreira, apenas para eles. Por pressão do Ministério da Economia, que está vendo que o Banco Central está parando, Tesouro Nacional está parando, eles decidiram tomar essa medida emergencial. Mas o texto da medida provisória ainda está sendo finalizado, ainda há uma minuta dessa medida provisória que deve ser divulgado nos próximos dias. Agora não sabemos se vai ser durante a Semana Santa, durante esse feriado santo ou na próxima semana. Vamos aguardar. Okay. Volto com vocês. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações, pela apuração de última hora. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abração. Tchau. Um abraço, boa noite. Mix. Olha, são 6h39. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia, hein? A notícia para você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. A Defensoria Pública do Amazonas vai apurar dano coletivo contra as empresas Azul, Gol e TAM por causa do aumento das passagens para o festival lá de Parintins. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para esta noite de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. Olha, no Amazonas existem mais pessoas com auxílio emergencial do que com carteira assinada, hein? De acordo com o levantamento do site Poder 360, divulgado nesta quarta-feira, o Amazonas está entre os estados do Brasil que possui mais beneficiários do Auxílio Brasil do que pessoas com emprego formal, Karime. Pois é, no total, Carlão, são 28.262 pessoas a mais que recebem o dinheiro do governo federal em comparação com os empregados com registro formal em carteiras de trabalho, né? Os outros estados da região norte, Amapá, Pará e Acre, também têm maior quantidade de pessoas cadastradas no programa do governo federal do que trabalhadores formais. Mix. Me lembra que a gente comentou aqui, inclusive algumas vezes, né, no programa 18 horas, sobre o aumento absurdo do preço das passagens aéreas para o Festival de Parintins, não é isso? Pois é. Agora a Defensoria Pública do Estado do Amazonas instaurou um procedimento para apurar dano coletivo contra as empresas Azul, a Gol e a TAM, Karine. Pois é, a Azul, a Gol e a TAM, e o motivo foi justamente o aumento do valor do preço das passagens logo depois que o governo anunciou a realização do Festival Folclórico de Parintins. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. O anúncio das datas oficiais para o retorno do maior festival folclórico do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, para os dias 24, 25 e 26 de junho deste ano, foi um motivo de alegria para os fãs dos bois bombais, garantido e caprichoso. Os preços das passagens aéreas para quem não mora na cidade, no entanto, frustraram os sonhos de quem deseja aproveitar a volta do evento após 2 anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. Os preços saindo de Manaus variam entre R$ 3.500 chegando até R$ 5.000. Por conta dos altos valores, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Amazonas instaurou um procedimento para a apuração de dano coletivo contra as empresas Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas. O procedimento foi instaurado no dia 7 de abril, motivado pelo aumento de mais de 700% no valor dos preços das passagens aéreas, após o anúncio da realização do Festival Folclórico de Parintins. Esta apuração pode resultar em uma ação civil pública. Segundo o defensor público Cristiano Pinheiro, coordenador do Nudecom, a liberdade tarifária não é um valor absoluto. Considerando o preço que vem sendo praticado e ofertado pelas principais companhias aéreas operantes no Brasil, cujo destino é a cidade de Parintins, mais precisamente na época do Festival Folclórico, a Defensoria Pública instaurou o procedimento para apuração de dano coletivo. No nosso entendimento, embora no Brasil vigore o princípio da liberdade tarifária, essa liberdade não é absoluta, essa regra não é absoluta, podendo sofrer as restrições que as leis consumeristas estabelecem sempre que houver um aumento abusivo de preços. Daí a razão para a instauração do procedimento, até mesmo para que as empresas possam se justificar e encaminhar ao Núcleo de Defesa do Consumidor as explicações e quais os critérios que utilizam para a composição de uma tarifa tão alta nesse período específico. O trecho de ida e volta a Manaus a Parintins saiu de R$ 600 para R$ 5.000, um aumento de mais de 700% nos sites das companhias aéreas. A Defensoria Pública solicitou agora que as empresas justifiquem o aparente sobrepreço das passagens e está realizando a coleta de preços em meses anteriores e posteriores à data do Festival Folclórico. Lembrando que o Ministério Público do Amazonas já havia instaurado um procedimento para apurar os preços oferecidos pelas empresas aéreas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 44 minutos aqui em Manaus. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Então, mais uma vez, deputados faltam às sessões da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas para acompanhar a agenda do governador Wilson Lima. O que aconteceu desta vez? Para onde eles foram? Boa noite, Artemisa.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Karime, só essa semana, pelo terceiro dia consecutivo, os deputados Saulo Viana e Joana Dark, ambos do mesmo partido do governador Wilson Lima, União Brasil, estão acompanhando a agenda dele. Na segunda, eles estavam no Careiro da Várzea. Na terça, foram para o município de Irunepé e depois Carauari. E hoje ainda permaneceram no município de Carauari para acompanhar as ações do governo do estado do Amazonas. Bom, 3 dias de faltas só essa semana. 3 dias que os deputados deixaram as atividades da Assembleia para pegar carona aí nas ações do governo. Como eu disse ontem, eles já estão em pré-campanha, né, para as eleições desse ano. Além dos deputados Saulo Viana e Joana Dark, estavam em Carauari hoje os deputados Fausto Júnior, também do União Brasil, Belarmino Lins, do PP, e a deputada Terezinha Ruiz, do PL. O deputado Wilker Barreto comentou o assunto essa tarde, né? Ele, que já participou de 4 campanhas, diz que é possível, sim, conciliar as viagens aos municípios sem prejudicar as atividades parlamentares da Assembleia. Só que isso não está acontecendo com os deputados citados, né, acima. Vamos acompanhar, então, a fala do deputado Wilker Barreto? Que não pode é o parlamento estadual estar com sessões esvaziadas. Se pelo menos ficasse de forma híbrida participando dos debates, que eu acho que é um avanço, mas da forma que está muito difícil. Tem colegas que não vão aí há dias na Assembleia, certo? Isso é ruim. Eu falo com conhecimento de causa, porque já participei, estou indo para minha 5ª pré-campanha, então eu sei o que é isso. Muitos estão indo para sua primeira reeleição. É possível, sim, conciliar o trabalho legislativo com pré-campanha. E não esqueçamos que o nosso estado tem muitos problemas que precisam ser discutidos. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, ouvimos aí então o deputado Wilker Barreto. Eu aproveitei essa deixa dele e entrei no site da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para verificar a presença dos parlamentares. E lá consta que os deputados participaram das sessões essa semana, Karime e Carlão, viu? Alguns com 100% de presença. Quem estiver acompanhando aí o 18 horas pelo YouTube e também pelo Instagram vai poder ver aí o link do site da Ali. E sabe quem tem 100% de presença? Quem? A deputada Joana Dark, que há 3 dias essa semana não pisa na Assembleia. Sendo que, como eu falei no início, né, alguns, né, os outros também não pisaram essa semana na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Bom, eles dizem que estão participando de modo online. Aparece a foto do parlamentar no painel, mas, na verdade, eles não estão acompanhando, muitos não estão acompanhando a sessão. Eu não digo todos, mas a maioria não está. Enfim, estamos vivendo, Karime, Carlão e ouvintes, um governo de total impunidade. Eu entrei em contato com a assessoria da presidência da Ali, né, do deputado Roberto Cidade, e eu recebi uma nota ainda há pouco. Diz o seguinte: o regimento de funcionamento das sessões plenárias da Assembleia Legislativa é híbrido. Os deputados têm acesso à sala virtual da reunião e podem marcar presença e assistir à reunião de qualquer lugar onde estejam. Nossa intenção é continuar mantendo o sistema híbrido, mas após reunião junto com todos os deputados, vamos estabelecer regras para que esse sistema, neste novo momento pós-pandemia, né, possa então mudar então algumas regras. Temos que lembrar que a Assembleia é do Estado e é um avanço hoje o deputado estar atendendo a população no interior. E mesmo assim pode estar participando das sessões. Então essa nota quer dizer que esses deputados estariam participando da sessão, mas eu acompanhei
as redes sociais, tanto da deputada Joana Dark, como também acompanhei do governador Wilson Lima, e olha, ela esteve integralmente segunda, terça e quarta acompanhando a agenda do governador durante todo o dia, viu? Vamos aguardar aí, né, essa situação, Karime e Carlão. Ok, Artemis, olha só, os pré-candidatos ao governo do Amazonas já estão aí em campo, na batalha. Amazonino Mendes, inclusive, iniciou viagens ao interior. Confere, procede essa informação, Artemisa Gadelha? Procede sim, Carlão. Olha, Amazonino começou bem cedo hoje. Ele mesmo pilotou o barco durante parte da viagem até o Careiro da Várzea, município distante de Manaus, em linha reta, quase 22 quilômetros. Pré-candidato ao governo do Amazonas, ele disse nas redes sociais dele que quer ouvir o povo, saber das necessidades de cada município e, a partir daí, traçar um plano de governo que melhore de fato a qualidade de vida das pessoas e ainda levar, né, desenvolvimento, emprego, renda para a população do interior. Amazonino tomou café com os ribeirinhos da comunidade de São José, no Careiro da Várzea, ouviu muitas reclamações, entre elas sobre o sistema de saúde caótico e ainda sobre a falta de segurança, entre outras dificuldades. Segundo a assessoria do ex-governador, ele ainda gravou o segundo episódio do Café com o Amazonino, onde ele faz uma série de encontros com a população. Esses vídeos serão publicados nas redes sociais dele. Amazonino disse ainda que vai percorrer todo o estado e aproveitou para alfinetar o atual governo. Segundo ele, hoje o Amazonas é um estado sem comando, mergulhado em denúncias de irregularidades, com o povo passando dificuldades até para se alimentar. Disse também que o Wilson Lima se mostra insensível, incapaz, inclusive, de enfrentar os problemas, mesmo com a arrecadação recorde no Amazonas. E finaliza dizendo que isso vai mudar e dias melhores virão. Essa eleição promete, hein? Já o senador Eduardo Braga, que também é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo MDB, ele está em Brasília cumprindo a agenda no Senado Federal e nas redes sociais ele postou uma foto com o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Segundo ele, foi um encontro com um bate-papo de amigos, onde conversaram sobre o futuro do Amazonas e do Brasil. E para encerrar, Karime e Carlão, falando agora da prefeitura, hoje quem assumiu a pasta municipal de esporte foi o subsecretário Aurilex Moreira, que passa a ser o titular, juntamente com o subsecretário Sildomar Abitbol. Platini Soares deixou então a Sengel na semana passada. Eu conversei com o prefeito de Manaus hoje à tarde, Davi Almeida, e ele confirmou que Platini será candidato a deputado estadual pelo Avante nas eleições deste ano. E só encerrando, Karime, lembra que ontem nós falamos da denúncia feita pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral, sobre os bancos ali do Largo São Sebastião, que a segurança ali do largo estaria colocando os bancos um em cima do outro, né? E ele caracterizou isso como aporofobia, que é uma aversão a pessoas pobres. Pois é, nós recebemos nota, né, da Secretaria de Cultura do Estado, que diz que a Secretaria já está investigando o ocorrido. Destacou ainda que os demais bancos do espaço encontram-se em posição regular, o que demonstra que não há intenção de impedir a utilização dos mesmos e que a segurança do largo é terceirizada, mas que a orientação para que a população seja atendida sempre da melhor forma. Bom, mas a foto, né, mostra o contrário. Karime e Carlão. Tá certo. Okay. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite para vocês também. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 6h54. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? A previsão do tempo agora é para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. Segundo informações do Clima Tempo, tá? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%.
Depois da polêmica sobre a abertura ou não das comportas da usina hidrelétrica de Baubina, a empresa Eletrobras, responsável pela usina, foi obrigada a evacuar as águas do complexo sob pena de multa diária, Karine. Exato, Carlão. Pelo menos 10 comunidades que ficam na região já sentem os impactos aí dessa decisão. O repórter Hector Silva ouviu o juiz responsável pela decisão e conta pra gente agora mais detalhes. O juiz Roger Paz de Almeida, titular da comarca de Presidente Figueiredo, assinou sentença homologatória de acordo firmado entre as empresas concessionárias que administram a usina hidrelétrica de Baubina e a prefeitura do município e revogou a liminar expedida pelo juízo no último dia 6 de abril, que havia proibido as empresas de abrirem as comportas do vertedouro da hidrelétrica. A multa diária por descumprimento da decisão é de R$100 mil. Com isso, as comportas foram abertas na manhã desta quarta-feira 13. O juiz fixou também que a Eletrobras prestasse apoio às mais de 10 comunidades que podem ser afetadas com o despejo das águas. A audiência de conciliação foi solicitada pelo Ministério Público, justamente por conta da preocupação de rompimento dessa barragem e a questão da segurança também dos moradores que residem ali no entorno da usina. Então, o intuito da audiência foi justamente ouvir as partes, inclusive os representantes da hidrelétrica, ouvir a Defesa Civil, ouvir tanto o Ministério Público com relação à sua função de resguardar a segurança das pessoas ali das proximidades, e nós conseguimos o intuito, justamente por conta do acordo que foi lavrado no juízo, e neste acordo a hidrelétrica se comprometeu em, além de resguardar a questão da reparação dos eventuais danos ambientais, fornecer cestas básicas e embarcações para a questão da mobilidade das pessoas que ali residem. Então, tudo isso foi ajustado num termo e foi feito uma sentença homologatória para que se possa cumprir e ter força jurídica para cumprimento de todas essas tratativas que foram realizadas durante esta audiência. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar teve alta nesta quarta-feira de 0,26%, cotado a R$ 4,68 agora. O euro fechou positivo em 0,77%, valendo R$ 5,10. O Bitcoin fechou também em alta, com mais 4,41%, cotado a R$ 194.781. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta depois de 3 quedas consecutivas. Subiu 0,55% e fechou aos 116.781 pontos. E o setor de serviço registrou recuo no mês de janeiro. O levantamento é do IBGE e foi divulgado nesta terça-feira. O volume de serviços no Brasil caiu 0,2% em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. O setor já havia tido queda de 1,8% em janeiro. Karime, com isso, o segmento acumula perda de 2% nos 2 primeiros meses do ano, segundo os dados da pesquisa mensal de serviço. Na passagem de janeiro para fevereiro, a queda foi puxada principalmente pelo setor de serviços de informação e comunicação, que registrou queda de menos 1,2%. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começo da Semana Santa chamou a atenção de muitas pessoas em Manaus para a situação difícil da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista e a Venezuela. Quem precisou se informar sobre a estrada para viajar tomou um susto. Desde dezembro, as condições da estrada só pioraram. Há trechos inteiros já sem quaisquer sinais de asfalto. Motoristas já falam em quase o dobro de horas de viagem para percorrer
toda a estrada. Em dezembro, o governo federal informou que faria manutenção na estrada. Quase nada foi feito e a situação só piora a cada dia. A situação tem prejudicado o transporte de passageiros e mercadorias entre o Amazonas, Roraima e Venezuela. E está prejudicando, inclusive, a aumentar os preços de produtos em toda a região, ajudando a aumentar. Ou seja, isolado do sul do país por causa das péssimas condições da BR-319, o Amazonas agora corre o risco de ficar isolado também ao norte por causa das péssimas condições da BR-174. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Um beijo, continue em 100.7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.